Está gravando. Beleza. Então vamos lá. Fazer a nossa aulinha de R para leigos. Então vamos lá, né? Sobre o que é e sobre o que não é essa aula, né? Sobre o que não é. Então, sobre o que é essa aula, é uma das coisas lógica básica de programação. Uhul! Hum? Uhul! Uhul! Uhum. Lógica Uhul. básica e de programação. E no caso, a gente vai usar R como suporte, mas a maioria das coisas que serve aqui vai servir para outras linguagens de programação se você precisar. Beleza? Tá. Python é uma outra linguagem de programação? Python é outra linguagem de programação. Tá. O que E tem? essa que é bem parecida com R. Ah, tá. Mas tem um monte de E gente que usa Python. isso é porque é linguagem de programação. Você pode entender a linguagem como o sentido de linguagem de letras mesmo, de linguística. Tá. Porque são parecidas, tem gramáticas parecidas, tem alguns que têm gramáticas mais diferentes, e isso que vai mudando de uma para outra. Qual que é o dialeto que você está falando? Que nem eu escrevo em R com sotaque de MATLAB. Dá para falar de sotaque em linguagem de programação. Tá bom. É por Legal, isso que né? às vezes alguém fala assim, ah, eu não programo direito, eu não sei, minhas linhas de código são feias. É porque se É porque ela não. funciona, tá bom, né? Exatamente, é porque ela pode não gostar do sotaque, da pronúncia dela, entendeu? Ah, tá. Mas para todos os efeitos, ela comunica. É que nem a gente reclama com as pessoas que, mano, você tá se comunicando, tá bom? É a mesma Aham, coisa. Vai tá. ter textos que vai mais fácil de revisar, vai ter falas que é mais fácil de entender, e vai ter outras que faz o que tem que fazer, mas é difícil de dar manutenção depois. Tá. É a mesma coisa. Então, a gente vai acabar fazendo então, paralelos entre linguagem natural e, e linguagem de programação. Aí, quando liga a programação, já fala que é uma linguagem estruturada. E linguagem natural eu vou acabar me referenciando como linguagem não estruturada, que surge nesse contexto mais biológico. Beleza? Linguagem natural é a nossa. Isso, linguagem Tá, natural é a nossa. tá. Entendeu? Mas, por exemplo, Esperanto não é uma linguagem natural, porque é uma linguagem confeccionada. Deixa eu ver aqui outra coisa. E uso da programação como suporte, não como não como produto de trabalho, entendeu? Que eu uso a programação para poder fazer a pesquisa do jeito que você quiser, poder testar conceitos, inventar moda, É, tem umas modinhas que eu queria inventar. isso, Que eu fazer sei que, gráfico. que nos programas, no Jamovi, no Jasper ainda não tem. Seria mais Uhum, pra isso mesmo. Pra não ficar completamente perdida. Por exemplo, tem análise de moderação, né? Mediação e moderação. Aí tem aquele pacotinho fofo no Jamovi, só que ele uhum, só faz com variável contínua. Mas dá para fazer com variável categórica. Eu tô vendo vários artigos que fizeram. isso. E só que ou vai pro SPSS, no SPSS tem um pacote extra que chama Process. Eu Uhum, acho que eu não consegui esse de métodos alternativos, então tem que ir pro R. Mas aí como é que faz? Não sei. isso. Então, aqui é para isso. Testar conceito, inventar moda, fazer gráfico, personal análise, entendeu? Tá. Então, sobre o que não é. Não é sobre é,
ciência de dados enquanto mercado de trabalho. Não é sobre isso. Não é Ah, mas sobre. quando eles falam que é coisa de ciência de dados, é aquele pessoal de banco lá. Entendeu? Não é sobre banco de dados mais complexos, que precisam de um SQL da vida. Não é sobre isso. Não é sobre programar hiperbem. É sobre funcional, é sobre códigos que funcionam. Deixa eu falar aqui. É sobre códigos que funcionam primeiro e ficam legíveis depois. Uhul. Beleza? Mas a questão Uhum. da legibilidade assim, sabe para que serve fazer um código legível? Não é para outras pessoas lerem o seu código. É para você do futuro conseguir entender o que você do passado fez. Aham. É sobre isso, não é sobre divulgação e tudo mais. O princípio do código legível é que você vai ter que ler aquilo que você fez e explicar para os outros. Aham. Então, aqui, ó, não é sobre ciência de dados enquanto mercado de trabalho, não é sobre programar bem, não é sobre banco de dados, não é sobre se atualizar em bibliotecas, pacotes, e o que é o trending na área. Beleza? Não é sobre isso. Então, tem gente que usa a biblioteca, sei lá, DPLI, que a gente vai ver, DeepLearn, sei lá como é que se pronuncia, Tidyverse, e uns jeitos muito R de fazer as coisas. Então, um jeito muito da linguagem R. Não é sobre aprender a fazer isso, é sobre voltar aqui, a lógica básica de programação. O Beleza? que, o que que é isso? Lógica muito R? Lógica muito R e é que nem eu te falei do sotaque da língua, Tá. os trejeitos da língua. Porque tem Aham. gente que assim, porque que nem eu falei que eu tenho sotaque de MATLAB fazendo R, é que quando eu faço as coisas em R, ainda é um jeito que seria mais fácil de entender no MATLAB. Tá. É tipo eu falar portunhol, entendeu? Era melhor falar português direto, mas serve para um espanhol entender. Entendi, entendi, entendi. Então, é sobre isso. Vamos lá. Continuando, né? O que é o básico que alguém precisa saber para programar? E tem Abrir o alguma, R. isso, que eu vou falar. Isso, isso, e o que é útil, o que é. Eu não vou chamar de avançado, que é além da conta, mas pode ser útil. Eu não sei se eu vou escrever alguma coisa nessa última categoria, mas eu vou deixar ela aí porque é um nome que faz sentido. Então, o que é básico para você saber programar? Entender o que são tipos de variáveis, mas melhor entender. Entender o que são variáveis, o que são constantes, noções muito básicas de como a memória de computador é organizada, que são variáveis, que são constantes, noções muito básicas de como a memória de PC é estruturada. Deixa eu ver o que mais. Aí aqui a gente vai precisar de operações aritméticas, que são três tipos de operações que a gente tem que saber fazer. Operações relacionais, operações lógicas. Então, para programar, a gente precisa saber o que é um fluxograma, fluxo de código. Sabendo essas coisas, já dá para programar bem. Aí, complicando um pouquinho mais, é, então, um pouco menos básico.
E isso aqui eu estou falando de um tipo de programação, que é o que a gente fala que é, se eu não me engano, é linguagem imperativa, linguagem por instrução. Hum. E tem outras linguagens de programação que é tipo assim, você descreve o que é o seu produtinho e ele funciona. Aqui a gente manda no produto e ele faz o que a gente mandou. Eu não Beleza? consigo entender a diferença, mas tudo bem. Deixa eu Eu acho ver. que talvez eu entenda mais no futuro. Isso, mas no futuro você vai entender. Mas que nem eu tô aqui com um dispenser de comida para gatos. Já vamos começar com os exemplos de gatos. Beleza? Eu posso descrever ele. Aquele negocinho que coloca, que solta a comida na hora? Isso, exatamente. O que eu posso falar que é um produto que tem uma caixa, que nessa caixa é Aham, uma ração, aham, e tem duas tigelinhas, uma para cada certo. gato, beleza? Ele tem essas coisas e ele tem um temporizador que a cada X tempo ele libera a A comidinha. comida. Você Tá. percebeu que eu só descrevi? Eu não dei Você só ordem de descreveu. você vai fazer isso ou aquilo. Aham. E ele funciona. A outra coisa que eu posso fazer eu posso falar, é, você vai ter um recipiente que deve ser colocado comida, que ao passar X tempo você deve abrir a comporta, essa comida deve cair nos locais corretos para que os gatos comam. Você viu que eu dei Tá. 4 ordens, Aham. mas eu não foquei em como que é a estrutura dele. Não. Então, essas são as diferenças. Tem linguagens que são descritivas, que você foca na estrutura. E por fazer uma descrição correta da estrutura, ele vai ter a funcionalidade. E a outra, que são essas que a gente vai ver, R, o Python parecido e outras, é que você vai dar as ordens, e aí você vai ter. Aí, as ordens vão garantir a funcionalidade e vão exigir uma estrutura mínima. Tá. Faz mais Então, sentido essa segunda opção pra mim. Eu não consigo imaginar por que que eles usam a primeira. a primeira é quando você está num nível muito básico de fazer o computador funcionar, entendeu? Ah, tá. É quando você está construindo, os componentes do computador, entendeu? Ah, Porque aí você não tem como ir para essa abstração de mandar ele fazer coisas, porque a coisa não existe. aham. Você só tem como mandar fazer coisas se a coisa já existe. Entendi. Então, aqui, ó, das coisas um pouco menos básicas são as estruturas condicionais, que é o que a gente mais usa no código, que é fazer tomada de decisão. Ah, se o P for maior que 0,05, você fica triste, entendeu? Fazer só uma piada. Eu acho que os gatos da Bia hackearam esse negócio aí, porque estão comendo mais do que estão gordinhos. Ah, não, não é, porque comprou ontem. Chegou Ah, ontem. tá. Senão eles teriam ia falar, eles hackearam, não é Não, possível. exatamente, não. Comprou justamente porque eles estão gordinhos. Gatinhos hackeadores, hackers, Uhum. hackers, isso. Então, estruturas condicionais, estruturas de repetição, blocos de código, funções. E aí tem uma coisa que a gente precisa porque a gente está trabalhando em R, que é o tal do data frame. Que isso aqui é específico de R, Python e tudo que envolve estatística aplicada vai usar essa estrutura. Então, vou tirar isso daqui, porque o pouco menos básico você ainda vai servir para qualquer código, entendeu? Tá. Aí, o que é útil você entender também? O que são vetores, listas. Acho que lista de vetor vai ficar melhor. Que tudo isso que eu estou colocando aqui são estruturas de dados, que a gente chama. Tá. Então, o que são listas, vetores
matrizes, tabelas e o tal do data frame. Beleza? Tá. E o que além da conta que pode ser útil, do que está aqui, entender o que é uma recursão, pode ser interessante, mas acho que tiro de canhão para agora. Aprender a usar gramática de gráficos para fazer gráficos mais bonitos com ggplot. Eu estou aprendendo ainda. Meu Deus, gramática de gráficos. Uhum. É só um nome bonito para falar que você vai fazer gráfico como se você estivesse fazendo uma pintura. Tá. É só isso, para falar que você vai ter camadas. Numa camada são seus dados, na outra é aquilo que vai aparecer na tela, na outra são os textos que vão aparecer na tela, que não necessariamente são os seus dados. É Por por aí. que chama gramática? Mas enfim. É porque a galera da computação, né, velho? Tem que dar nome bonito para as coisas. Tem que Ah, vender. dá nome de mulher, sei lá. Podia. Podia Tinha, chamar né? de, podia chamar de Mona Lisa. Mona Lisa, Mônica. Sei lá, inventa uns nomes. Uhum, Pode dar o nome de homem também, não tem problema. exato. Então, deixa eu ver aqui outra coisa que pode ser útil. Discussão gramática e álgebra matricial, que é muito além da conta, mas pode ser bem útil também, principalmente para trabalhar com dados. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Então, vamos vir daqui. E agora a gente vai criar um... Então, como que a gente cria um código em R? É a coisa mais fácil do mundo. Eu vou mostrar de dois jeitos, tá? Tá. A gente pode vir aqui, criar um documento de texto, dar o nome que a gente quiser para ele. Vou assinar aqui porque está no Drive. E a gente vai trocar a extensão dele de .xt para .r, maiúsculo. Olha, Aí, como o RStudio está instalado, ele já já vai trocou. reconhecer como código. Você nem precisa abrir um RStudio para poder criar um código em R. Olha. Toda vez que eu abro meu RStudio, aparece o seu código. Não, é Da porque ele coloca um network. código aberto. Se você Ah, fechar tá. ele pode aparecer. Entendeu? E, por exemplo, eu tenho um editor de texto que eu gosto, que é o Notepad++. Qual que é o bom dele? Ele é um editor de texto que eu posso vir aqui e falar, ó, linguagem, ele já seleciona o que é R. E eu posso programar aqui sem ter que executar nada do código. Se eu quiser só ler o código, ver o que ele é, ele funciona bonitinho. Depois eu abro aqui para você ver. Então vamos lá. Então agora eu Notepad. posso pegar aqui, clicar duas vezes. É de grátis o Notepad++. Uhum. Ele é muito leve, muito bonitinho. E eu baixei ele a primeira vez porque eu queria fazer seleção por coluna em arquivo de texto, ao invés de selecionar por linha. E ele tem essa opção. Hum. Abriu aqui, tá vendo? E tem as outras coisas aqui que eu estava fazendo. Por exemplo, isso aqui eu fiz com o Jonathan ontem para mostrar para ele como que você aprende a se aprofundar nos testes usando programação. Inclusive, fiz um cronograma de estudo para ele. É Ah, de um, que legal. é de um plano de estudo. Cronograma, vai saber quanto tempo vai gastar. Vamos ver Beleza? se falar mal do Jonathan aqui na gravação. Vamos ver se ele segue, né? Porque, Exatamente. Menino empolgado, ele emociona. senhora, emocionado. Perguntar, você conseguiu criar esse código aqui? Ah, não, não contei, pera. Ah, uma pasta. Opa, muito grande.
Aí como é que é mesmo? É um arquivo de Texto. texto. Aí tem que ser aquele note coisa. Note. Bloco de notas, isso. É só criar o arquivo e trocar a extensão dele, que é o ponto alguma coisa, para ponto R. Tá. É só garantindo. Você sabe, quando eu falo extensão, você entende bem o que que é? Eu sei. É que eu acho, eu não abro o meu notepad, o meu bloco de notas tem algum tempo. Pera aí. Uhum. Qualquer coisa, Nova fica essa tela que eu dou uma janela. olhada. Arquivo, salvar como. Aula 1. Outro é. Eu só tô organizando aqui. Uhum. Consegui. Não, ele não virou R. Tá, ele não tá virando R. Tô fazendo certo? Acho que não. Compartilha essa tela para ver. Compartilha. Aqui, olha. Abri um arquivinho. E é isso, né? Isso. Ah, não. Ele está como ponto R, ponto .txt. Eu não consegui tirar o Isso é ponto porque de. o seu computador ele deve estar configurado para não deixar você mudar a extensão do arquivo. Ah, Só pelo nome, entendeu? deixa eu ver propriedades. Não sei como é que eu troco isso. Mas Deixa eu como ver é que aqui. é o outro jeito? Outro jeito, abre o RStudio. Aqui. Isso. Aí agora você vai lá no File, New File, RScript. Ah, tá bom, né? Mais fácil. De jeito bem mais fácil. É. Eu só quis mostrar aquele outro para mostrar que você pode. Aham. Que assim, você não precisa nem abrir o RStudio para criar um arquivo .r. Tá. Mas ele não quis abrir. Ele não quis fazer. Pronto. Pronto. Sabe uma coisa aqui que eu quero? Deixa eu conferir uma coisa aqui. Uma coisa que é bom você fazer, toda vez que você for programar, é clicar aqui com o botão direito em cima do código e colocar aqui Set Working Directory. Ah, eu não tô vendo mais essa tela, mas isso eu tive que aprender, porque não funcionava. Uhum. Eu funcionava, e esse eu aprendi com o Perplexo. Eu deixo salvo na pasta que tá mexendo, mas eu acho que é mais. Exato. O que acontece? Quando ele faz isso, ele entende que quando você chama outros códigos, outras coisas, outros arquivos, se você não colocar nada na frente, ele vai entender que está na mesma pasta que está o código, entendeu? Se você não faz isso, ele vai estar ajustado da última configuração que você deixou. Então, se você, sei lá, Ah, estava trabalhando lá no nosso projetinho, ele vai procurar os arquivos que estão na pasta daquele projeto. aham. E pode ser que ele não encontre, aí ferrou. Isso, exatamente. Aí, um jeito de fazer isso é desse jeito aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Usando esse combozinho aqui. GetWD é pegar o diretório de trabalho. E setwd é setar o diretório de trabalho.
Então, quando eu coloco isso aqui, ele vai pegar qualquer e o 7WD vai colocar nessa pasta. Então, esse é um jeito, entendeu? Tá, e tem um botão também, que foi o que eu aprendi. Que Isso, o botão que é ele... o mais fácil. Ou clica com direito e vem aqui, ou vem aqui no seção, setar source file location. Isso. Aí faz o que. Eu prefiro fazer na mão do que deixar aqui no código. Eu gosto de deixar no código quando eu vou rodar o código várias e várias vezes. Beleza? Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a coisa que todo programador faz, que é criar um programa chamado, criar um código que escreve na tela aqui no que a gente chama aqui de console alguma coisa para comunicar com a gente. A gente usa em R, a gente usa o comando print, de imprimir mesmo, e a gente coloca o texto entre aspas que a gente quer imprimir. E normalmente o texto é Hello World ou Olá Mundo. Beleza? Tá, antes disso, aqui no R, tem essa Uhum. parte de cima que escreve as coisas, tem essa Ah, o parte de que é baixo cada que coisa aqui, né? aparece. Isso, Vamos lá, o que é cada coisa, né? Essa daqui é onde a gente escreve o código, certo? tá, Aqui tem o terminal e o console. O console é normalmente onde a gente comunica com o código. Então, se eu mandar isso daqui, onde que ele vai escrever essa mensagem? No console, entendeu? tá. O terminal é para poder navegar arquivos, pastas, rodar algum outro tipo de código. A gente vai usar pouco, beleza? Então, ou seja, o console é onde a gente vai comunicar com o código para ver o que ele está fazendo. Tá, porque quando dá erro aparece aqui. Exatamente, que é o código falando, oh, fiz merda, o que eu faço? Uhum. Vamos lá, esse outro aqui, que tem aqui, ó, ambiente, histórico, conexões, tutorial. Tem aqui, ó, o ambiente aqui vai aparecer todas as variáveis, funções, data frames que a gente for criando e vai dar para a gente explorar aqui. E quando for Tá. aparecendo, eu falo. E aqui embaixo tem a outra coisa que comunica com a gente. Os arquivos que estão na pasta do nossa pasta de trabalho, né? Então, daqui, ó, tem aqui esse R para leigos, que é o atalho para chegar aqui, e esse aula1.r, que é o próprio código. Se a gente criar mais arquivo, colocar arquivos aqui, vai aparecer aqui. Ah, Plots. e ele aparece arquivo que não é do R. E aparece coisas que não são do R aqui também. Ah, que legal. Então, aqui é todos os arquivos que estão na pasta. Se eu apertar, deixa eu ver aqui, ó. Tem como eu navegar aqui, se eu não me engano. Isso. Nossa, o meu tá Tem como abrir outra. aparecendo todas as coisas do computador. Isso. Para você não ter que ficar abrindo pro computador para fazer as coisas, entendeu? Ah, tá. Então você pode ficar no próprio R para olhar essas coisas. Então se eu for aqui, ó, aulas, Fernanda, aí tá aqui, eu volto. Aí eu posso não ficar navegando para achar. Eu posso abrir alguma coisa. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma outra coisa. Aqui, ó, se eu pegar aqui, aí abriu essa outra coisa. Nossa, ele tinha acesso ao computador inteiro, tá? O R tem acesso ao computador inteiro. Isso, tá aqui, ó. Plots é para mostrar todos os gráficos que você exibir. Aham. Pacotes. Para poder gerenciar os pacotes, eu não sei se aqui mostra os pacotes que estão instalados. Help. Ah, não sei, aparece um monte. Ah, tem uns aqui que estão Isso, que estão sendo ticados. instalados. Deve Os ser os que ticados estão. é que já devem vir, que nem utils. Os ticados é os que já estão carregados toda vez que você abre o R, entendeu? E tem Tá. que configurar para quais que você quer que carrega automaticamente. Então tá aqui, ó. R base, claro. Gráficos, métodos, estatísticas do R básica e utils. Tem aqui vários outros que tem, só que aí eu posso ticar ou carregar. Help, porque toda vez que você escreve aqui no console ou no próprio código, help, abre e fecha parênteses,
o nome de um pacote, o nome de uma função, eu vou colocar aqui, ó, print. Ele carrega nessa aba de help. O que a função print faz? Ah, que bonitinho esse. Entendeu? É para isso que serve o help. Que aí, ou seja, você dá o comando help ou você procura aqui o tópico, ou procura aqui no geral o que você quer, e aí ele te explica. Se tiver documentado, vai aparecer uma explicação. Então, se você estiver usando um pacote mais oficial, desses mais bem trabalhados, normalmente as pessoas escrevem um tutorialzinho de como que funciona. Que Mas, legal. mas sempre tem o que faz, o nome, qual pacote de onde vem essa função, ou seja, vem do pacote base, a descrição, algum exemplo básico de como que usa, e às vezes esse exemplo não é tão básico nem tão óbvio, tá? Porque é pessoal de computação, velho. O pessoal escreve uns negócios que, tipo, a barreira de entrada é bem grande, sabe? Tá, por isso que não pega a mulher. Por isso. Por isso, velho. Por Por isso. isso. Ah, Aí, toda vez que aparece argumento, é uma coisa que vai ficar mais clara quando a gente for estudar função. tá, Argumento é tudo que é aquilo que a função precisa para funcionar. Beleza? tá. Aí vem aqui detalhes, que é algumas coisas de como funciona. E às vezes aparece velho. Deixa eu ver se eu procuro um outro aqui. Se eu colocar aqui help min para média. De novo, vem aqui, ó. Base, média aritmética, que é o título dela, o que ela faz, uso. Argumento, tá vendo esse velho? A Aham, função, ela funciona, e quando ela funciona, ela cospe alguma coisa de volta. tá, Quando ela cospe alguma coisa, ela devolve alguma coisa pra gente, vai estar nesse velhos, nesses valores. Aí fala o que ela devolve pra gente poder usar no código. Porque às vezes a função só faz alguma coisa, tipo print, ela só vai lá e escreve na tela. O min, ela pega seus dados, calcula a média e te devolve para você poder usar esse valor. tá. Então é isso, assim. Então é por isso que o help sempre tem essa estrutura. Descrição, título, né? Pacote que vem, descrição, formas de usar, os argumentos, velho, referências, quando tem uma referência científica para citar, algum outro código, recomendações de outros tópicos, tipo Wikipédia mesmo, e alguns exemplos. Eu vou colocar um exemplo, ele roda aqui mesmo o que isso aqui faz. Olha só. Legal, né? Aham. Aí continua aqui no help mesmo. O viewer, eu não lembro o que faz, e o presentation também não lembro o que faz. É por isso que o povo gosta do R. Não precisa sair dele. Exatamente. E é por isso que a gente chama o R de uma linguagem scriptada. Porque ele segue um roteiro, um script, e ele vai fazendo as coisas enquanto você executa. O que é o diferente de, por exemplo, sabe jogo que você roda o .exe? Sei. Então, aquele .exe é um código compilado. É um código que já está tudo pronto ali, que se você abrir aquele arquivo.exe, você, ser humano, não vai entender porra nenhuma, Aham. porque vai estar escrito em binário para a máquina entender o que tem que ser feito. Aham. Então, como já está na linguagem de máquina, ela executa muito rápido, porque já está do jeito que ela gosta. Uhum. Agora, o scriptado está na linguagem que a gente humano gosta. Então, ela tem que pegar cada linha, interpretar, e aí, interpretar a palavra técnica que eles usam, tá? Interpretar, aí meio que chama um código que interpreta e roda. É um negócio muito doido. É uma tradução. É uma tradução. Aí você fala, então, toda linguagem interpretada, scriptada, é uma linguagem que funciona em tradução em tempo real, entendeu? Tá. Por isso que é interpretado, provavelmente. Então, Olha só. então Python, R, MATLAB são linguagens interpretadas. Ah, e intérprete é quem faz a tradução, isso. Isso. Por exemplo, então vou até escrever aqui, ó. R, Python. Então, MATLAB, porque é que eu uso na engenharia? R, Python, MATLAB, de linguagens interpretadas, que tem, aí, entre muitas aspas, tradução em tempo real.
Deixa eu dar uma zoomzinha. Isso. Eles pegam todas as palavras do inglês, né? Porque em inglês tem interpretar, intérprete mesmo. Uhum. Mas é essa coisa de intérprete que a gente fala. Não é a mesma coisa que o ator faz. Porque a gente também fala, o ator interpreta, mas Isso, não é a mesma coisa. se for o ator, é play. Não, exatamente, não. Aqui a gente tá falando da tradução em tempo real, você tem razão. Então é o Beleza? intérprete mesmo, o trabalho de um intérprete. Beleza. Agora, quando a gente fala de C, C++, deixa eu ver se eu lembro de uma outra, que aparece direto. Java, você já deve ter ouvido falar. O Java é um negócio que fica aparecendo no computador. Falar, sei lá o que do Java. Tem que É, atualizar. Falei, exatamente, tá bom, né? porque é Atualiza. uma linguagem de programação que tem compilação, então o seu compilador, que é aquilo que pega a linguagem, traduz para o computador e deixa pronto para o computador ler, tem que estar atualizado. Aí ele fica atualizando. Aí, então, uma linguagem compilada acontece em cima de um código que já foi traduzido, entendeu? Tá. Agora, uma coisa, tá vendo que tem esses hashtag aqui? Aham. Isso é para escrever uma coisa que se chama de comentário. Quando eu rodo esse código aqui, mando ele executar, o que esse hashtag indica para o código? Tudo que está aqui você ignora. Ah, porque senão ele vai ler e não vai fazer sentido. Isso aqui foi feito para um humano, de um humano para outro humano, entendeu? Uhum. Então é sobre isso esse hashtag, entendeu? Deixa eu ver se não é em outro jeito. Não, porque tem linguagem de programação, tem como você fazer comentar em um bloco grandão. Em R. Ah, e se você quiser comentar várias coisas ao mesmo tempo, você pode vir aqui em code. Aí tem aqui comment um comment. Ctrl Tá. Shift C. Aí ele comenta ou descomenta. Várias linhas ao mesmo tempo. E você tá vendo que tem uma linhazinha aqui? Aham. Essa linha indica quando dá 80 caracteres. E é só isso, é só uma questão de estilo para te indicar que você está escrevendo uma linha grande demais. E Ah, por que tá. 80? Eu não sei exatamente o contexto histórico, mas deve vir alguma coisa da máquina de escrever. E até para ficar bom na tela também, eu acho que até 80 linhas fica legível. Você não precisa de ficar correndo o olho de um lado para o outro. Seu olho mexe pouco. Tá. Então, para boas práticas de programação, o ideal é que você faça linhas que não passem desse limite. Porque na hora que você for ler um código, estudar ele, o seu olho, você não cansa ele, a musculatura de ficar correndo de um lado para o outro. Tá. É Doideira, né? uma ergonomia. Ergonomia. 80 caracteres são ergonômicos. Vou até anotar isso aqui. Você viu que teve muita coisa que eu falei de programação que a gente ainda nem entrou no fazer o código em si, certo? Aham. Mas que são de boas práticas. Porque se a gente faz boas práticas de programação, é que nem fazer uma boa prática de escrita. É muito melhor de trabalhar com isso depois de estudar com ele, não é? Uhum. Então é aquela coisa, para escrever, dá para pegar e sair escrevendo direto? Dá. Vai valer a pena no longo prazo? Talvez não. Então agora vamos lá. Tem três jeitos de executar código em R. Você pode vir aqui e mandar run, que aí ele executa a linha atual, ou se você selecionar, ele vai executar aquilo tudo. Beleza? Aham. Então, no caso, eu cliquei aqui na linha 9 e ele executou esse print Olá Mundo e apareceu aqui no console o Olá Mundo. Tá. Beleza? Outra coisa que eu posso fazer é vir aqui e apertar Source. Esse Source, ele vai usar de fonte esse arquivo como um todo e vai executar tudo que está nele de uma vez. Vê que a Aham. Source, ou seja, ele executou tudo que tiver aqui, ele vai executar. Tá.
Ou eu posso chegar aqui na linha e apertar Ctrl Enter, que é o que eu gosto mais de fazer. Ou selecionar. Selecionar e apertar Ctrl Enter, só apertar Ctrl Enter, é a mesma coisa desse run. Só que sem ser clicando. Tá. Entendeu? Então agora eu vou parar de compartilhar minha tela e eu quero que você faça o seu Olá Mundo. Ah, uma coisa só. Não pode ter espaço entre as coisas? Ah, tá. Poder pode. Depende, porque depende do contexto, tá? Por exemplo, tá vendo aqui que no nome da pasta tem um espaço entre projetos e pessoais? Tem, mas é porque é o nome da pasta mesmo. Isso. Antigamente, isso dava muito problema porque era mais difícil de interpretar. Hoje em dia tá mais fácil, os códigos estão mais robustos a isso. Porque normalmente espaço significa que você pode dar comando, colocar uma outra variável, colocar um outro argumento. Então, para separar um espaço, porque está dentro de um nome, de um espaço, porque eu estou trocando de argumento, fica difícil, entendeu? Então, quando Tá, você está criando um nome de coisas, o ideal é não colocar espaço. Porque senão ele vai entender tá. que são duas coisas diferentes. Mas Mas ali agora, no print Olá Mundo não tem espaço. isso por quê? Porque esse Olá Mundo, tá vendo que ele está entre aspas? Aham, Tudo que é entre aspas é um tipo de variável que a gente chama de string. String é uma variável do tipo texto corrido. tá. Então, não importa. Então, assim, espaço é um caractere de texto. Ou esse A com acento é um caractere de texto. Então, ele só vai pegar tudo que está aqui com o texto e vai colocar na tela. Então, se tem Uhum, espaço, não tem espaço, o que importa é eu vou pegar tudo que tem entre aspas e vou usar. Então, para ele, isso aqui é uma coisa só. Seria diferente de eu colocar isso aqui, ó. Isso aqui deve dar pau. Reparou? já, já não Se eu funciona. colocar uma vírgula ali, também dá pau. Mas olha, não tem. O que eu quero falar é que não tem espaço na palavra print. Aí não tem espaço. Já tem o Ah, tá. parênteses, não tem espaço, tem o aspas. Aí entendi essa palavra aqui do meio, ele só vai copiar e Ah, colar. tá. Ele não Isso também tem a ver interpreta com, isso aqui. tem com mania também. O print é uma função. Normalmente, depois de nome de função, eu não gosto de dar espaço. Só se eu não me engano, não dá problema, entendeu? Então, logo depois do nome de uma função, vem o parênteses. Então, isso aqui é obrigatório de um parênteses depois. Só que se tiver espaço aqui antes, não atrapalha. Eu, Henrico, aprendi a não colocar espaço entre o nome da função e o parênteses dela. Aí, a depender da função, eu gosto de dar um espaço entre os argumentos, porque me ajuda a enxergar melhor o que eu estou colocando ali no meio. Isso eu posso fazer também. Mas se é Ah, coisa muito simples, eu não coloco espaço nenhum. mas poderia ter um espaço aí. Poderia. Pode ter só um aqui, só um do lado de lá. Eu posso fazer isso aqui também. Inclusive, sabe qual que é uma das utilidades de fazer isso? Ah, Às vezes você pode usar para poder alinhar códigos. Tipo, eu coloco aqui print Olá Mundo, e aqui eu coloco Olá Mundo em inglês. Aí tá vendo que um fica um pouquinho maior que o outro? aham. Eu posso fazer isso aqui se eu quiser, Ah, tá. entendeu? Só para ficar esteticamente agradável. Tá. E tem gente que usa isso como para fazer código de forma artística. Aí faz, por exemplo, tem um código que faz como se fosse um GIF de um donut girando com texto. E o código tem o formato de donut. Tá bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. O pessoal se empolga. Isso. E tem os códigos extremamente bizarrões. Certo, 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 certo. Aqui, ó, te mostrar. Achei. Esse aqui é o código. Estou compartilhando minha tela ainda? Tô, não tô? Tá. Então, esse aqui é o código.
Ele tem formato de donut, certo? Aí a primeira linha é a primeira linha, ou é continuação, será? Não, aí tá. Como ele é todo zoadão, tem coisa que é continuação, tem coisa que é quebra de linha. Então, assim, nesse código tem muitas coisas. Entendeu? Tá. Normalmente, quando tem ponto e vírgula, é quebra de linha. Mas aí a pessoa deixou assim porque para ficar com o formato que ela quer. Isso, porque aí esse código gera isso daqui, ó. Entendeu? Então é isso, assim, é um código em formato de rosquinha para gerar uma rosquinha. Por que Faz a todo pessoa fez sentido. isso? Porque ela pode. As pessoas não escrevem poesia? Aham. Então, por que elas escrevem poesia como escrevem? Porque pode, velho. Que legal. Então, é aquela coisa. Uma das regras mais antigas da humanidade, né? Se uma coisa é maneira, as pessoas vão tentar fazer ela só porque ela é maneira. Aham. Tá, eu vou fazer agora. É print. Uhum. Tá muito em cima. Eu tenho que escolher aqui. Ixi. Ah, ele já me aparece coisa, tá? Isso, porque você está no RStudio. Essa que é a diferença de você programar, tipo, um bloco de notas, um rascunhão, e programar no RStudio. O RStudio ele já completa várias coisas para você. Ele completou as aspas para você, completou parênteses. Comprador. Ah, foi. Apareceu lá, mundo, Olá, mundo. viu? Parabéns, você acabou de fazer seu primeiro código de programação, Ah! Uhul! do zero. E esse costuma ser o primeiro. Então, assim, aí uma dica que todo mundo, que o pessoal dá, é que toda vez que você for aprender uma linguagem de programação nova, aprenda a Ah, fazer o que seria o olá mundo dele. Por exemplo, você vai olá, mexer com aqueles negócios de Arduino, de Raspberry, o olá mundo é fazer um LED piscar, entendeu? tá. Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos, vamos, Ou a vamos. cabeça já deu? Não, dá pra fazer mais. Cadê Sim. você? Aqui. Então, bora. Qualquer coisa você me avisa, viu? Tá, voltei. Então, e tá vendo esse texto todo aqui em cima? Agora eu vou te ensinar uma outra coisa que é boa prática, tá? Todo Tá. código que eu for criar, você vai começar com o seguinte comentário. Autor, data, ou você coloca a data primeiro, você que sabe. Aí coloca o seu nome, coloca o seu apelido, coloca a Tá. data de criação, né? Aham. Data de criação, a data de última atualização. Deve ter algum gerenciador que faz isso automaticamente. Aham. Mas eu sempre faço isso na mão mesmo, viu? Porque quem É for ler seu código, inclusive você, é legal você só saber uma. quando você criou e quando você mexeu. Aham. E aí você cria uma descrição. Pode ser do tamanho que você quiser, porque a descrição é sua. Aí termina a descrição, aí eu gosto de passar uma linha. O que eu passo uma linha? Você coloca o comentário com igual, com traço, com hífen, com Ou que o der caráter alguma linha. underline. Eu gosto de fazer assim. Tá.
Porque aí, que aí algum dia lá no futuro você vai pegar esse código e vai ler ele, você vai entender para que ele existe. Aham. Aí você não vai ficar louca tentando entender para que ele serve. E colocar isso no começo, que, né? Já Uhum, lê no começo. isso. Eu só Ótimo. vou ler rapidinho e volto, tá? Tá bom. Eu posso ir ali pegar a fita? A câmera tá desligada? Então não posso. Bora? É, Fê, você tá mutado. Oi. Isso, bora continuar? Oi. Vamos, vamos. Agora eu vou pegar algumas das coisinhas aqui e eu vou colar no código, que é a coisa que a gente quer estudar. Eu vou fazer aqui o Ctrl Shift C para comentar tudo. E agora o que a gente vai fazer é o que são variáveis, o que são constantes. E aí eu vou parar por aqui hoje, tá? Tá. É a Então, mesma coisa da estatística ou não? oi? É a mesma coisa da estatística? Parece. Assim, é porque o conceito de variável em programação puxa o da matemática, e o da estatística também puxa o da matemática, só que em programação, o que a gente vai pensar é mais em termos do código, Tá. beleza? A gente vai pensar mais em termos de o que vai dentro. Assim, quando a gente pensa uma variável, você tem que pensar que é um endereço de memória, ou seja, uma caixinha dentro do seu computador, que vai ter um valor ali dentro. Para variável, esse valor vai poder mudar, mas vai estar sempre na mesma caixinha. Entendeu? Você pode repetir? Isso. Uma variável, eu posso chamar ela, por exemplo, aqui, ó, de x, var1.
Fala o nome de uma variável. O nome que você quer dar. Ah, altura. Coisa mais simples do outro. Isso, você pode chamar de altura. Certo. Beleza? Altura é uma variável. Em R, a gente dá valor para a variável com essa setinha que aponta para a variável. Então, é o símbolo de menor e o hífen. Aí essa setinha vai dar um valor, entendeu? Então, quanto você mede? 1,57. Então, 1,57. Beleza? Então, se eu vier aqui e colocar altura, vai aparecer um 1,57. E tá vendo aqui nos valores? Tem aqui uma variável chamada altura, que tem um valor de 1,57. Olha, Parece que serve aquele é ambiente, uma entendeu? coisa nova. Eu posso vir aqui e colocar nome. Aí, nome eu coloco entre aspas, porque é um texto. E Aham. Fernanda. Aparece ali nome. Qual que é o valor do nome? Fernanda. Uhum. Outra que eu posso colocar, por exemplo, sexo. Quantidade de gatos. Isso, vou colocar aqui sexo, F, para colocar um caractere só. Eu coloquei aspas simples, entendeu? Ah, Aí vai aparecer ali. E eu posso colocar aspas duplas também, agora que eu vejo que ele passou para aspas duplas. E tem uma leve diferença, mais para frente a gente vê a diferença. Tem a quantidade de gatos. Aí aqui o ideal é colocar o underline. Se você colocar a quantidade de gatos com espaço, vai dar errado. Porque aham. QTD vai ser uma variável e gatos vai ser outra. Quantidade de gatos, quantos que são? 4. 4. Aí aparece ali também. Uhum. Mas cada uma dessas variáveis tem um tipo diferente. Beleza? Se eu colocar aqui, eu acho que se não é type, class, isso. Class é o que o conceito mais básico é tipo, classe é porque R ele é uma linguagem orientada a objeto. E isso é um nome técnico, não para a gente entender, preocupar agora o que significa. Tá? Se eu colocar class altura, eu vou descobrir qual é o tipo da altura. Aí falar que é numérico, entendeu? Aí eu vou fazer isso para todos. Class nome. Class sexo. Class. Aí outra coisa legal. Eu coloquei aqui que, certo? Uhum. Se eu apertar Tab, vai me dar sugestões do que eu posso completar. Então, se eu colocar QTD, deixa eu ver se vai. Deixa eu ver, QTD. Isso, aí ele completou com a variável toda para mim. Que é uma coisa que já tem lá em cima, pra você não correr o risco de errar. Uhum. Tá, mas por que você fez isso? Colocou a classe embaixo, que é o nome da variável. Isso, porque eu quero saber qual que é o tipo da variável. Que nem altura, que pegou 1,57. Mas esse dado que foi para essa caixinha, ele é um dado de texto, ele é um dado de número, ele é um dado de fator, entendeu? Sabe quando a gente fala o tipo da variável estatística? Se é Mas categórica, você não se é colocou ordinária. qual é o tipo da variável. Oi? Você não colocou se ela é contínua, se ela é ordinal. Você não botou isso. Você botou o nome dela, você repetiu. Não, aí que tá. Rapidinho, eu vou explicar. É porque em R, quando eu crio altura e coloco alguma coisa dentro da altura, R é um tipo de linguagem que você não precisa de especificar a priori qual é o tipo da variável. O programa vai entender qual é o tipo adequado para usar do computador a partir do valor que você está colocando. Beleza? Tá, Então, na hora que eu crio altura e coloco 1,57, ele sabe que a altura tem que armazenar número, porque eu dei um número aqui. tá. Aí, toda vez que tem alguma coisa que é desse sentido aqui, ó, que é um nome, abre parênteses, fecha parênteses, isso é uma função. Isso. Toda função, ela age sobre argumentos. Então, quando eu aplico a função class
na variável altura, ele me conta qual que é o tipo da variável altura. Então aqui eu estou perguntando, qual que é o tipo da variável altura? Aí a resposta, quando eu executo, fala numérico. Entendeu agora? Tá, isso vai servir para quê depois? Lembra quando eu fiz o código para a gente do n igual a 1 e eu tinha que saber qual que era o tipo da variável para eu poder saber qual que era a função que eu estava usando? Uhum. Para isso. E, por exemplo, aqui é numérico, certo? Mas eu posso ter um dado que é puramente inteiro. E aí na hora que eu for fazer divisão, eu quero fazer uma divisão que é só número inteiro, eu não quero considerar número quebrado, ou é texto, então eu quero tratar como texto. Deixa eu ver se eu Tá consigo fazer certo. isso. Por exemplo, eu posso colocar aqui 1,57 entre aspas. E Aí ele vai ele achar vira que é texto. caractere, beleza? Tá Então, bom. o Fernanda, caractere, sexo, caractere também, gatos numérico também. Tem como a gente criar como fator e outras coisas, mas aí eu vou deixar para mostrar mais para frente. E, por exemplo, olha isso aqui, é soma 1,5 mais 2. Aí o soma ele vale 3,5, certo? Olha, ele já calculou. Isso, ele calcula direto. Agora, eu não sei se isso aqui vai dar certo, eu acho que dá, mais 2. Eu estou somando dois terços, certo? Uhum. Viu? Como não é numérico, ele não deixa fazer a conta. Porque ele vai perguntar, como é que eu tomo o texto? Ele não sabe. Entendeu por que é útil saber qual que é o tipo da variável? Tá. E a outra coisa é porque, a depender do tipo de variável, lembra que eu falei que toda variável é uma caixa que vai ter o nome altura e vai ter um valor ali dentro? Uhum. Mas qual que é o tamanho dessa caixa? Ou seja, quantos bits do meu computador eu tenho que reservar para poder guardar essa informação? Depende do tipo de variável. Entendeu? Tá. Não, porque como é que gasta bit do computador para guardar uma variável? É a mesma. Pensem, por exemplo, dígitos, tá? Tá. Para você guardar o número 101, quantos dígitos você precisa? 3. Isso. 101. E para guardar o texto 101 por extenso, quantas letras você precisa? Ah, algumas. Bem mais que Algumas, 3. certo? Isso, mas é mais que três. Então, eu Uhum. preciso saber se é um texto ou se é um número. Tá. Entendeu? Essa intuição foi? Foi. Isso. E, por exemplo, um número inteiro. Eu preciso só dos dígitos do número, certo? Uhum. Tá, aí se tiver vírgula. Eu preciso da informação para depois da vírgula, não preciso? Precisa. Então, eu preciso de mais informação para. Assim, mesmo que o valor seja 2,0, eu tenho que saber que existe esse ponto zero. Uhum. Aí você concorda que eu preciso de mais dado, mais código para. Quando eu digo código, é codificação mesmo. Mais letra, mais o que você quiser. Para poder guardar a informação de 2,0 do que só 2. Sim. Então, é isso. Essa que é a diferença entre tipos de Nossa, dados. parece uma bobagem, mas não é. Não é? Porque senão você não consegue fazer a conta adequada. Uhum. E agora vamos falar sobre constante. Constante é uma variável também, mas é uma variável que ela não vai trocar o valor que está dentro dela. Então, se eu escrever aqui π, aparece o 3,141593, e para aqui só porque o R, por padrão, ele exibe só 6 casas, mas se eu quiser exibir mais, tem como. Eu não lembro de qual, como é que Uhum. tá. Entendeu? Pi. Se eu quiser colocar, deixa eu ver, é PS, não lembro como é que era o erro. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que vai aparecer. Finão.
Ah, tem o próprio E. Deixa eu ver se o E aparece. Então, é XP1, que é exponencial de 1. Aparece lá o número de Euler. Então, constante é esse valor que a gente não vai querer mexer. Mas você concorda que vai escrevendo 3.14, 15, 9 e os caralhados vai ser um saco toda vez? Aham. Então o R, em algum lugar, ele criou a variável π, colocou esse valor, e agora você só precisa ficar chamando o nome π onde você quiser. Certo. Para não ter que ficar escrevendo aquela caralhada de coisa. Uhum. Então é para isso que serve uma constante. Constante é só para você trocar um valor que é um saco e que ninguém vai entender, para você ficar usando ele o tempo todo depois. Então, em R, ele efetivamente funciona como uma variável, mas uma variável que a gente não vai trocar o valor dela. Tá. Porque, por exemplo, se a gente for calcular a altura média de um conjunto de pessoas, beleza? Então, eu vou aproveitar e já te mostrar o conceito de vetor, tá? Tá. Eu vou chamar aqui de alturas com A maiúsculo, e aí isso é um constante do R. R é uma linguagem de programação que, para ele, importa se é uma letra maiúscula ou minúscula. Uhum. Então, a variável altura com A maiúsculo seria diferente da variável altura com A minúsculo. Beleza? Vou até criar aqui. E aí eu vou colocar esse Czinho e vou colocar um conjunto de valores. Beleza? Por que esse Czinho? Vem da palavra concatenar. Então, eu vou concatenar um conjunto de valores. Então, a sua altura 1,57, a minha 1,69, sei lá, 1,80 para alguém, e 1 ponto, sei lá. Qual é a altura do Rafael? No Eu chute. acho que é 1,79, 1,74, sei lá, alguma coisa assim. Ah, vamos colocar 74 só para ficar diferente do resto. Tá. Isso aqui eu criei já um que a gente vai ver na próxima aula, que é o vetor. Ou seja, o que é o altura com A maiúsculo? São 4 números, ou seja, que vai de 1 a 4, que tem 1,57, 1,69, 1,8, 1,74. Tá. Beleza? E aqui ó, só para você ver a diferença, a altura, eles só mostram que é 1,57. A altura com A maiúsculo é um Aham. vetor de números com 4 posições. Beleza? Então, Uhum. se eu for aqui no console, escrever altura, agora não entre parênteses, porque entre parênteses é para função. Entre conchetes é para poder acessar vetor, tá? Se eu colocar 1, vai aparecer a sua altura. 2, aparece a minha. 3, 1,80. 4, aparece a do Rafael. Se eu colocar 5, Não vai ele acha aparecer que não nada. existe. Se eu colocar 0, ele só fala o tipo, se eu não me engano. E se eu colocar -1, aí é uma coisa interessante do R. Ele coloca todos exceto o primeiro. Aí é uma lógica de exceção. Olha. Por isso que às vezes você vê uns códigos que aparecem uns menos alguma coisa, por causa disso. E se eu colocar a altura sem nada, me mostra os 4 valores. Olha Beleza? que bonitinho. E agora, se eu colocar aqui, ó, é, altura média, e aí eu vou chamar a função min, que calcula a média, e eu passo o vetor de alturas, certo? A média não seria somar tudo e dividir por n? Sim. Esse min já faz isso dentro dela. Tá. Só para a gente não ter que fazer na mão, mas depois a gente vai fazer na mão para você ver como é que faz. Então, na hora que eu calculo isso aqui, a LT média deu 1,7. Beleza? Tá. Então, vamos colocar para exibir para a gente o LT média. Aí vai exibir, certo? Então, por que isso aqui é uma variável? Eu sempre vou calcular a média do vetor de alturas e exibir essa média. Beleza? Mas os valores que podem vir aqui vão variar. Portanto, a altura média também vai variar. Aham.
Então é uma variável, mudou ali para 1.725. Eu vou colocar aqui uma criancinha. Foi para 1.625. Aham, Mas o nome não mudou. Porque o que o computador entende? Que na caixa que está escrito altimédia, vai estar a média da altura. Entendeu? aham, Mas que valor que vai estar ali, você, programadora, que decide. Mas vai estar sempre na caixinha chamada de LT média. tá. Então, uma variável é uma caixinha que vai guardar um certo tipo de dado e que vai ter sempre o mesmo nome. Vai estar lá escrito, a LT média. Mas que valor que vai estar ali dentro, você que vai decidir. O seu código que vai colocar o valor ali. Uhum. Ficou mais claro o que é uma variável? Ficou. Beleza. Agora eu vou pedir para você copiar esse código aqui. Ah, peraí. Aí depois você copiar, você compartilha sua tela para eu ver e a gente encerra a aula. Tá. Uhum. Ai, eu consegui aumentar. Tá. Vamos ver a altura. Cadê esse símbolo aqui? Eu acho que eu deixei o meu R em português. Tem problema? Um Tem que pouco? usar ponto. Não tem problema estar em português, só que para o código ele precisa que o número seja usando ponto. Ah, então tá bom. Porque assim, ele estando o resto em português não tem problema nenhum, não. Só que o código ele só interpreta o número com decimal é com ponto. Tá. A classe é a altura. É igual ao resto. Por que ele não tá colocando o valor aqui? Será porque eu não dei enter? Porque você não rodou, entendeu? Você só colocou no código, você não mandou ele fazer nada ainda. O nome, esse, esse. Tem que falar qual que é a classe do nome. Que é nome. Qual é a próxima coisa? Texto. Aqui, qual a classe? Olha, ele apareceu. Uhum. Você é esperto, hein? Você é esperto. Mó bom, né? Eu fico imaginando que no futuro isso vai ser útil. Vai, bastante. Porque os códigos, que nem o lado da disciplina, tem um monte de coisa. Um monte de coisa. Para a outra altura. Não, não, não. Isso, aí, esse que é o problema e é por isso que a gente tenta evitar de colocar variáveis com nomes parecidos. A não ser que faça sentido o nome ser parecido. Uhum. Aí separa com vírgula. Uhum. E agora pedir para calcular a altura média. Que é a função malvada. Uhum.
Marvada. É uma poção malvada. Sabe o que eu achava que lá, fiquei jogando Pokémon em inglês, né? Porque não tinha em Uhum. português. E aí, os 6 Pokémons que você escolhe, em inglês é Party, que é a sua. Uhum. Eu achava que era a festa Pokémon. Não, eu também, quando eu jogava Kingdom Hearts, conhece? Não. É RPG de ação japonês. Também tinha lá Party, eu tô assim, festa? Quê? Ah, É a sua festa Pokémon. isso, no caso, minha festa de bonequinhos. A sua festa Pokémon. Mas fazia sentido, porque tava lá Uhum. eles todos, velho, fazendo festa. Eu achei que fazia sentido. Aí, você rodou tudo e apareceu. Que bonitinho. Aham. Teve Isso, uma coisa que você fez, foi pedir pra mostrar na tela, aqui embaixo. isso, print. Print, altura média. Isso. Porque senão não aparece, né? Aí como é que Isso, encontra? Foi. Porque senão não aparece aqui, né? Ele só vai isso, aparecer né? aqui do lado. Isso. E agora, vamos fazer uma coisa mais legal? O Vamos quê? é, colocar um texto que mistura texto e variável. Texto invariável. Tá. Pra gente falar assim, por exemplo, a altura média é. Ou, por exemplo, Fernanda tem X gatos, entendeu? Tá. O que a gente pode fazer é. Deixa eu só ter certeza. Vai ser isso aqui, ó. A gente vai colocar aqui. Deixa eu ver STR não. O texto para exibir, a gente vai montar ele primeiro, viu? Em usar a função peixe zero. É só porque esse peixe zero ele vai imprimir o texto nessa variável, ao invés de imprimir ele na tela. Depois a gente imprimir ele na tela. Beleza? Tá. Então, a altura média é. Aí eu coloco o espacinho ali, coloco uma vírgula e coloco o que eu quero complementar. Aí eu vou colocar LT média. Beleza? E eu vou colocar a unidade de medida. Metros. Certo? E aí eu vou mandar print texto. Hum, tá. Voltando ali na linha 40. Texto é para mostrar paste e é um zero, tá? Zero, Paste peixe zero. zero. Aí ele vai aparecer isso aqui. O cara fala a altura média é. Isso. Aí aqui é bom de, assim, que nem eu fiz antes, sem colocar espaço. Mas é legal você colocar um espaço depois da vírgula para mostrar que você está colocando elementos diferentes do texto. Espaço depois da vírgula. E só para entender que esse alt média é bem diferente desse texto que veio antes, entendeu? Tá, porque senão ele pode confundir. Na verdade, mas que a gente pode se confundir. Porque pro programa, esse espaço aqui ele vai ignorar de toda forma. Tá. Eu vou tentar. Você rodou aí? Não, eu vou. Eu tava lendo de novo. Ah, tá. Tava lendo de Esse aqui é novo. um outro que a gente vai fazer, tá? Só que toda vez que eu coloco, ele diminui o seu. Não é esse mesmo, porque ele só vê um de cada vez.
Ah, mas dá pra aumentar? Eu consigo ver de novo. Eu quero o texto que vai chamar Isso. essa coisa triste zero. E Uhum. ela eu quero a altura média é. Aí eu ponho esse aqui. Eu não entendi essa vírgula. Isso, é porque é o seguinte, a cada vírgula, essa função px0, ela tem argumentos, que são os vários trechos de texto que você vai colocar um depois do outro. Então, o primeiro bloco de texto é a altura média é. Depois disso vai Tá, ser um outro bloco de texto, que é o valor que está na sua variável altura média. tá. Se você colocar uma altura média dentro do aspas, ele vai colocar a LT média, entendeu? Não vai colocar o valor que está ali dentro. Entendi. Então, a vírgula é para poder trocar entre variável e texto. Ah, foi. Aí, legal, né? Agora vamos para o último, que aí o último combina mais variáveis, mais textos. E aqui, se você quiser ver como é que eu fiz, eu não usei essa variável texto intermediária. Se você quiser ver um outro jeito de fazer. Mas pode continuar usando, tá? Não tem problema não. Ah, você não fez, você colocou print direto. E você pode colocar print px0, que é um negócio de programação que funciona. Porque essa função px0, ela vai retornar o texto. Só que eu não preciso salvar esse texto numa variável, eu posso jogá-la direto dentro do print. Aí Entendi. isso para economizar espaço para o computador. Economiza uma linha. Economiza linha e economiza variável. Só que para a gente estar mexendo com prototipagem, com análise de texto, com análise de dados mais acadêmica e tudo mais, essa tara de ficar economizando linha, economizando espaço, a gente não precisa de seguir. Os nossos computadores costumam ter espaço mais do que de sobra para poder lidar com os dados que a gente usa. É porque não é muita coisa. Uhum. Não é um Google da vida. Fofo. Não, mas deixa. Texto 2. Uhum. Ah, aqui, Vixe. Texto 2. Fernanda tem 4 gatos fofos. Tá Isso, faltando espaço. isso, exatamente. Antes você corrigir, onde que está faltando espaço? Você tem como colocar o espaço depois do nome? É, eu Não, acho que. porque é Não? variável. Então, esse espaço aí não vai servir de nada. Onde O tá espaço faltando? tem que estar dentro do texto. Aí. Ah, tá. Que é isso aqui que eu consigo controlar. Isso. O que tá aqui dentro. Uhum. Ainda bem que você cometeu Quantidade esse de erro de não gatos acabar. fofos. Recuperaremos. Pode deixar comigo. É, Não é que tem os erros que são necessários que as pessoas cometam para poder aprender direito. tá. Porque isso aqui eu não controlo. Essa parte aqui eu não controlo. Essa Isso. parte eu controlo. Ai, difícil. Essa parte eu controlo. Isso. Foi. Arrumou. Pronto. Agora você já sabe, por exemplo, se você estiver fazendo um código, você sabe colocar para ele te mostrando o que ele calculou da variável, qual que é o valor, qual que é o valor de uma média que você calculou, de um desvio padrão. Uhum. Inclusive você pode colocar o print, o altura como um todo. Então, por exemplo, vou criar mais um aqui, ó. Print, peixe zero, as alturas são. Altura, eu posso colocar assim.
Ah, tá. No caso aqui, ele pega um valor e, conecta, e usa cada um no peixe zero. Aí ele faz 4 prints de uma vez. Então, assim, isso aqui acabou dando errado. Ah, eu vou botar então a altura, né? Então, o jeito certo seria fazer um print de as alturas são e colocar um outro print embaixo de altura. Aí roda os dois, um depois do outro. Tá. Mas ele não mostrou os valores assim numa frase. As alturas são 1,57. Ele, Uhum. ele mostrou cada um separado. Porque ele pensa cada um separado. Isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. Isso aqui. Mas parece uma entidade isso. Não existe. Depois eu vejo como é que faz isso do jeito certo. Aham. Que legal. Aí o outro jeito aqui você fez esse outro aqui, que você faz 2 prints. Dois prints, pera. Uhum. Eu quero que pare. Ah, não. Muda. Não. Dois pontos e um espaço. Print. Altura com A maiúsculo. Uhum. As alturas são. Uhum. Isso. E aí, a última coisa que você vai fazer é apertar o source lá em cima. Pra você ver o que acontece se você rodar o código todo. Isso, algo como o TF8 mesmo. Ah, apareceu tudo de uma vez. Uhum, porque ele rodou o código todo de uma vez. Que legal. Gostou? Aham. E essa é a nossa primeira aula de R para leigos. Nossa, do zero. Ai, Para de cadê? gravar. Vou parar. Nossa, tá tudo bagunçado aqui. Gravação, parar.